O Zé Ricardo, que foi confirmado na terça-feira, trabalhou na quarta e foi apresentado. Ontem um segundo trabalho e hoje o terceiro trabalho. E aí a expectativa no departamento jurídico do Cruzeiro, também da turma que mexe com a papelada, né, com a transferência de atletas, de treinadores, contratações, nos bastidores, tentando agilizar o quanto antes o registro do Zé Ricardo no BID da CBF. O treinador, assim como os jogadores, necessita ter o seu nome publicado no BID, ter a sua situação regularizada junto à Confederação Brasileira de Futebol para poder comandar, estar em campo à beira do gramado no duelo da quinta-feira da próxima semana contra o Santos na Vila Belmiro. Este anúncio, esta confirmação no BID da CBF pode acontecer hoje. Ele que assinou o contrato na terça-feira e aí na quarta-feira comandou o primeiro trabalho e aí aqueles últimos ajustes de documentação, né, de federações, da Federação Mineira para a CBF. Ontem não tivemos expediente na CBF por conta do feriado nacional, então hoje deve acontecer esta confirmação. E por que estou dizendo isso, Romano? Na segunda participação, inclusive, a gente vai trazer aqui um histórico super positivo do Zé Ricardo em estreias no comando de equipes. Foram 8 no total e como mandante, ele, como visitante, melhor dizendo, comandando equipes, como visitante em estreias, ele nunca foi derrotado. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso aqui no Rádio Esportes. Certo é que o Zé Ricardo vem trabalhando na toca, principalmente a questão ofensiva do Cruzeiro, e dando aqueles ajustes pontuais no setor defensivo, que ele mesmo elogiou na sua entrevista coletiva, reconhecendo que o Cruzeiro sofre poucos gols, então o setor defensivo do Cruzeiro é um dos melhores, né? Tem aí a terceira melhor defesa da competição, mas que sim, cria-se muito e tem pouca efetividade o ataque do Cruzeiro. E até dentro disso, Romano, do ataque do Cruzeiro que tem aí no estaleiro o Matheus Pereira, né, o reforço mais caro, que no dia 6 de agosto, na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, sofreu 2 lesões importantes no joelho esquerdo, o ligamento cruzado posterior e também o colateral medial. Então, ele está na sua 4ª semana de recuperação. Para esse tipo de lesão, o Cruzeiro não fala em tempo, né, de nenhuma lesão, mas pelo histórico de outros atletas, cerca de 2 meses. Então ele está indo aí para está na 4ª semana, caminhando para a 5ª. Acredito que para o duelo contra o Santos, né, sem chance nenhuma, para o Fluminense muito difícil, mas contra o América uma realidade mais palpável, no clássico contra o América pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E já que o ataque do Cruzeiro não vem regulando, não vem fazendo muitos gols, e o Zé Ricardo chegou com esta prerrogativa de olhar de uma maneira mais carinhosa para a base do Cruzeiro, o nosso Leonardo Gimenez, do Itatiaia.com.br, faz uma matéria super interessante de um garoto que vem se destacando na base do Cruzeiro no time sub-20, que é o Fernando. Ele tem 18 anos e pertence ao Água Santa, do interior de São Paulo, tem contrato com o Cruzeiro até o final do ano. O Cruzeiro pode exercer o poder de compra dos 50% dos direitos do jogador por cerca de 650 mil. Ele chegou ao Cruzeiro e no início para ocupar a condição de reservas. Mas aí no Campeonato Mineiro, com o Fernando Seabra, o treinador, que inclusive se reuniu com o Zé Ricardo na última quarta-feira para passar detalhes deste time sub-20 e certamente deve ter falado deste atacante da base. No Campeonato Mineiro ele assume a titularidade e aí ele começa a deslanchar. Os números dele são bem interessantes. Ele tem... No Campeonato Brasileiro Sub-20, marcou 5 gols em 9 jogos. Na Copa São Paulo foram 2 gols em 3 jogos. Ele aí era reserva. No Campeonato Mineiro ele fez 14 gols em 16 jogos, média altíssima. Então a média dele no geral é 21 gols na temporada, 2 assistências em 33 jogos, média de 0,64 gol por partida. Então é uma média bastante alta e eu acredito sim, Romano, que dentro do que disse o Fernando Seabra e o que a Itatiaia apurou, trouxe até com a Ale Oliveira, de um carinho melhor com a base, este atacante, o Fernando, pode ser sim observado com mais carinho nos treinos do futebol profissional do Cruzeiro. Pois é, e é justamente sobre isso que quero falar aqui com o Edu. Bom dia, Edu. A base, nesse primeiro momento,
A gente sabe que o Zé Ricardo chegou com esse objetivo de observar a base. Mas a base, nesse momento, pode dar alguma solução para a falta de gols que o Cruzeiro está tendo no Campeonato Brasileiro? Romano, bom dia, um abraço para você, para quem está ligado no Rádio Esportes. Não sei, é difícil jogar nas costas de algum garoto, de alguém da base, a responsabilidade por resultado, né? O Cruzeiro busca, nesse momento, nada além de resultado. O Pepa foi mandado embora, a contratação do Zé Ricardo em busca de resultado. Não existe processo, não existe projeto, existe busca por vitória, que não acontece há 8 jogos. Eu sei que outros motivos provavelmente influenciaram muito na demissão do Pepa, mas os resultados pesaram também e a escolha do Zé Ricardo também é por resultado. Quando a gente fala que o Cruzeiro tem dificuldades de marcar gols, um time que cria situações claras de gols e mais de uma, mais de duas, mais de 3 por jogo, e tem dificuldade, o problema não é técnico. Técnico que eu digo de quem comanda o time, de treino, de coletividade. O problema é técnico do jogador. Falta de qualidade técnica, falta de tranquilidade, falta de confiança na hora de finalizar. E uma equipe que briga e busca apenas resultado, independentemente do desempenho, com troca de treinador, com uma pressão por ficar distante de uma zona de rebaixamento, achar que a base seja a solução, sem ao menos conhecer direito a base, fica muito complicado falar. E a gente está dizendo jogadores experientes. Gilberto, a gente está falando de Marlon, a gente está falando de William, de Lucas Silva, jogadores com vivência em outros times grandes, como Wesley, como Bruno Rodrigues. E aí, de repente, a base vira solução. Eu acho que é um problema muito sério para o Zé Ricardo, porque ele chega no clube onde a cobrança é simples e unicamente por resultado. Agora, não corre um grande risco também de ter uma pressão para colocar garoto e o time passando por essa estabilidade? Você queimar o garoto? Eu nem acho que há essa pressão para colocar base, pelo menos por parte da torcida, nem tanto. A pressão por parte da torcida é por resultado. Porque assusta ficar 8 rodadas sem vencer, a zona do rebaixamento se aproximar. A pressão é por assertividade, por um atacante chegar na cara do gol e meter um gol. Por um atacante chegar debaixo das traves e jogar a bola dentro do gol e não para cima, como vinha acontecendo. Então a cobrança, Romano, vai ser 100% por resultado. Se lá dentro existia ou existe uma cobrança por utilizar mais a base, é outra situação que não ficou externada na entrevista coletiva do Pedro Martins, que, aliás, foi muito vaga. A gente teve que ficar tentando encontrar respostas dentro das que ele passou para a imprensa. Enfim, a única certeza que eu tenho hoje em relação ao Cruzeiro é que o clube busca resultado. Ô, Alexandre, você olhou para mim aí, o que foi? Não, Romano, é que assim, a gente imagina, né, que quando você faz um trabalho tão profissional como a SAF do Cruzeiro mostrou pra gente um planejamento, tem uns 2 meses a gente foi à Toca da Raposa 2, a gente trata como um contrassenso, né? Você ter todo um planejamento e de repente em setembro trazer um treinador para poder ter outros olhos para a base. Realmente não bate, não combina nem um pouquinho. Todo esse episódio envolvendo a saída do Pepa do Cruzeiro é meio que assim um gol contra em relação a tudo o que a administração do Cruzeiro mostrou pra gente na Toca da Raposa 2. Porque o time pressionado, a torcida jogando contra em várias vezes, né, cantando se no Cruzeiro não ganhar o pau vai quebrar, xingando o jogador antes mesmo de um jogo começar, no aquecimento. E aí, de repente, o treinador, sabe, e vem com essa história de base, trazer um treinador em setembro para privilegiar a base, sabe, as coisas não estão batendo. Contrassenso, né? As coisas não estão batendo em hipótese alguma em relação àquilo que o Cruzeiro mostrou pra gente. Ninguém me contou, não. Eu estava lá na Toca, o Edu estava lá e a gente viu. E beira o absurdo, em setembro, se falar em base, depois de tudo que a gente viu de planejamento. Vai de encontro a tudo que eles pregaram. E faltam 3 meses, né?
Faltam 3 meses para acabar, porque a gente fala dezembro, né? É no dia 3 de dezembro. É 3 de dezembro. Menos de 3 meses hoje. Outubro, novembro, dezembro. Menos de 3 meses, se for contar os dias exatamente. E, assim, é uma pressão muito grande para cima do Zé Ricardo. Quando se fala de resultado, obviamente, e de base, o Zé Ricardo revelou o Vinícius Júnior e o Paquetá. Pô, existe algum Vinícius Júnior, algum Paquetá na base do Cruzeiro? Lá naquela conversa que a gente teve na Toca, eles falaram que chegaram com 60 e tantos garotos e que não dava para aproveitar 10. Nem o Matheus Vital tem, porque o Matheus Vital é titular absoluto do Cruzeiro, não tem ninguém da base que tome o lugar dele. Exatamente. Então fica muito complicado e um clube que tem vendido os seus garotos a preço de banana. Então fica complicado da gente falar em base nesse momento da temporada. Pois é. E, ô, Fabrício, você deu uma pincelada. O que você vai trazer pra gente na segunda parte mesmo? Pois é, Romano, daqui a pouquinho tem até um gráfico para quem estiver no YouTube. Daqui a pouquinho a gente vai falar das estreias do Zé Ricardo nas equipes em que ele comandou. Foram 8 estreias, os números são altamente positivos e ele comandando uma equipe, estreando fora de casa, ele ainda não foi derrotado. E o próximo jogo é contra o Santos, fora de casa na Vila Belmiro, uma necessidade absurda de vitória, porque são 2 clubes nesse momento com o mesmo objetivo, que é lutar contra o rebaixamento.